Vamos lá, livro Segue-me, Emmanuel. Obedeçamos. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Paulo, é uma carta que ele escreve a Filemon, devolvendo um escravo que tinha fugido. Então ele faz um pedido interessante, ao senhor do escravo. Escrevendo ao companheiro, Paulo não afirma confiar na inteligência que pode envaidecer-se e desgovernar-se, nem na força que induz à mentira. A força é uma indutora da mentira. Nem no entusiasmo suscetível de enganar a si próprio, nem no desassombro que muita vez é simples temeridade, nem no poder capaz de iludir-se, nem na superioridade que costuma desmandar-se no orgulho. O apóstolo confia na obediência, não na passividade cegueira que alimenta a discórdia e o fanatismo, mas na compreensão que se subordina ao trabalho por devotamento ao bem de todos, enxergando na felicidade alheia a felicidade que lhe é própria. Para que atinjas a comunhão com o Senhor, não é necessário te consagres ao incenso da adoração, admirando-o ou defendendo-o. Obedece-lhe, seguindo-lhe as recomendações, e aperfeiçoarás a ti mesmo, pela cultura e pelo sentimento, e terás contigo o amor e a lealdade, a harmonia e o discernimento, a energia e a brandura, que garantem a eficiência do serviço a que foste chamado. Saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Então, no Evangelho, é uma belíssima página, a obediência e a resignação. Então, a definição dos Espíritos é que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando nós reconhecemos a autoridade em alguém, cabe-nos obedecer, né? Obediência à autoridade, às normas postas. E Paulo fala ao irmão que está devolvendo o servo que havia fugido, mas não para que ele fosse recebido na condição de servo, mas na condição de irmão. E ele pedia ao companheiro obediência. Ele diz: eu confio na tua obediência, significando que Paulo confiava que o irmão reconhecia nele, Paulo, autoridade moral. Então, quando reconhecermos a autoridade moral num companheiro, mesmo que não tenhamos condições ainda de compreender em profundidade o que ele nos está pedindo, o que ele nos está aconselhando, devemos obedecer. Porque precisamos entender que os líderes aí estão para serem seguidos. Evidentemente que não de forma cega, de forma absoluta, não é isso. Mas reconhecida a autoridade moral do companheiro, que não nos
rebelemos contra ela, para manter pontos de vista que talvez já pudéssemos ter ultrapassado, não fosse o nosso orgulho, não fosse a nossa própria arrogância intelectual. Então, obedecer diante daquele que melhor compreendeu o cenário, aquele que está mais habilitado para entender, aquele que tem mais experiência, não é? Um filósofo não se forma antes dos 40 anos. Então, existe uma autoridade na idade. Muitas vezes, claro, temos anciãos imaturos, mas sem dúvida, eles têm histórias para contar, experiências que viveram. E então, todas as vezes que nos debruçamos sobre o Evangelho de Jesus, buscando encontrar onde está o comando da autoridade do Mestre para obedecer, nesse momento estamos também diminuindo no nosso futuro muitos momentos de grande dor, porque estaremos já antecipando conhecimentos, nos habilitando previamente para fazermos as melhores escolhas, simplesmente porque aprendemos uma lição simples: obedecer. A obediência, ela é importante também. Muitas vezes, obedecer por obedecer é bom, porque ela se contrapõe ao orgulho. Não é? Se a situação ela não é de alta complexidade, se não vai exigir de nós tanta coisa, então não há problema em que venhamos a obedecer uma autoridade que esteja colocada, ainda que no fundo não concordemos muito com aquilo, mas só para experienciarmos o significado de obedecer. Há pessoas que têm a palavra não pronta para todas as perguntas. Elas sempre se justificam, se defendem muito rapidamente. Então nós temos que mudar esse comportamento. São comportamentos, são condicionamentos que trazemos, mas quando vamos fazendo a experiência da obediência, de nos submetermos às circunstâncias, estamos vivendo um momento difícil de pandemia, em que precisamos obedecer regras com as quais muitas vezes não concordamos, mas temos que obedecer. Então, é uma experiência que talvez a vida nos esteja convocando a realizarmos, não é? Porque talvez não estejamos enxergando o que a autoridade constituída está enxergando, não é? Mas vale para todos os minutos da nossa vida. Não importa quem é que esteja dando um comando. Se reconhecermos nesse comando a autoridade moral, não é? Às vezes a pessoa tem a técnica, ela detém a técnica sobre o assunto. E nós queremos, às vezes, discutir com aquele que conhece o assunto em profundidade. Então, a convocação da lição do Emmanuel hoje é essa, que venhamos a aprender a obediência para poder seguir Jesus, né? É isso que significa. Que Jesus nos abençoe.